Bom dia a todos, paz e graça esteja presente a cada um. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Estamos aqui para junto a lição 10 da nossa revista Palavra e Vida. E sejam bem-vindos a todos. Já estou vendo aqui Marli, Marcelo, Rosiane, bom dia, sejam muito bem-vindos. Se eu não falar todos, porque não aparece para mim, mas aqueles que estou vendo aqui, né, vamos dar seja bem-vindo. Vamos, sem mais delongas, começar nossa lição número 10, que fala sobre a resistência às heresias, Lição boa. E vamos lá, Vamos começar lendo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6, que diz: a verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão a seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferido coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Glória a Deus, Louvado seja Deus. Vamos orar neste momento? Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por essa palavra que o Senhor deixaste, ó Deus, para nós. Por essa bússola, ó Deus, nós temos direção na Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por mais uma noite que tivemos, pela vida, pela salvação, pela nossa saúde, pela nossa salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus. O Senhor tem nos guardado, tem guardado a nossa família. Obrigado, ó Deus, porque despontou mais um dia, ó Deus. É mais um dia, mais um domingo, para podermos estar juntos te adorando, te louvando. Dia do Senhor, que são todos os dias, mas o Senhor separou o domingo, ó Deus, para nós buscarmos mais, te adorarmos mais, te louvarmos mais. Obrigado por esta palavra. Unge os nossos lábios, que possamos falar, ó Deus, de Ti, vindo de Ti, ó Deus. Não nada de nós, mas vindo de Ti, porque precisamos, meu Pai, de continuar propagando o Evangelho. Enquanto a igreja estiver de portas fechadas, vamos continuar, ó Deus, propagando o Teu nome e o Teu Evangelho. Ó Deus, continue conosco, Deus. Dirige, ó Deus. Toma o primeiro lugar. Abençoe a cada um, ó Deus, ouvinte que está ouvindo agora nesta manhã, nesta hora. Que possa, Deus, o Senhor entrar em cada coração, ó Deus, e fazer morada. E estar dando sabedoria, discernimento da Tua palavra. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Glória a Deus,
Vamos continuar. Esse texto é um pouco longo, mas para a gente entender, né? Então é preciso a gente assim, né, ler tudo, e é bom para os irmãos, né, ficar bem apurados, né? Porque esta lição, ela não é tão fácil, né? Fala sobre a resistência às heresias. E heresias, o que é heresias? Doutrina oposta aos ensinamentos divinos. Tudo que é contra aos ensinamentos divinos, né, os ensinamentos bíblicos, que Deus deixou a sua palavra para nós, como nós já lemos, né, que são loucura para muitos. Todo o ensino que é contra a palavra são heresias. E sempre existiu, desde o cristianismo, né? Paulo, desde a sua conversão, ele vem lutando contra as heresias. Né? Heresias são toda doutrina que foge dos princípios bíblicos, toda doutrina criada pelos homens, e até mesmo as interpretações bíblicas torcidas. E existem muitos caminhos, né? Nós sabemos que existem muitos caminhos. Muitas pessoas falam, não, só tem um caminho que leva ao céu. Está em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esse é o único caminho que nós temos que seguir. É o caminho de Jesus Cristo, porque Ele é a verdade, Ele é a vida. E na nossa lição, a introdução, né, que essa lição foi escrita pelo saudoso pastor Isaltino Gomes, né? Estamos falando da vida de Paulo, nessa lição, né, desse trimestre. Boas. E a introdução o mérito de Paulo foi retirar o cristianismo do casulo do judaísmo e torná-lo uma fé universal. Porque através de Paulo ele lutou para que o evangelho, né, ele seguisse mais à frente, não ficasse lá no judaísmo. Por isso que Deus, vendo o potencial de Paulo, ele chamou Paulo no caminho de Damasco, né? Era Saulo de Tarso, teve uma conversão. Então Deus apostou em Paulo para que esse evangelho chegasse até nós, né? Que maravilha, né? Temos que agradecer ao nosso Deus esse evangelho que nós temos. E o cristianismo veio para fazer toda a diferença, porque antes, né, era um evangelho só para eles, né, os judeus. O evangelho nosso nasceu no judaísmo, mas ele se rompeu com ele através de Paulo. E Paulo, depois da conversão, né, ele passou a dedicar-se a esse evangelho de Cristo, porque Paulo, ele entendeu que o evangelho não era só para os judeus, né? Então, antes, que ele era perseguidor, ele passou a ser perseguido, porque ele passou para o outro lado, né, o lado da palavra de Deus, entendeu, né, a palavra de Deus, e resolveu expandir, né, o evangelho de acordo com Cristo, né, morte de Cristo na cruz. Hoje nós vamos falar muito sobre isso, né, morte de Cristo na cruz. E ele lutou com todos fortemente, com aqueles que queriam o judaísmo. Atos 15:1 diz, Atos 15:1, vamos ver aqui, porque é bom a gente, né, ver dentro da Bíblia. Atos 15:1 diz: há controvérsia sobre a circuncisão de gentios. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Então aqui, né, Paulo discute ali com outros, né, que estavam presos, né, à lei mosaica, aquela lei, né, da circuncisão. Se a gente ficasse preso totalmente nessa lei, né, para que Jesus então ele morreu na cruz?
Ele morreu na cruz para nos salvar, para tirar peso das nossas costas. Não veio banir a lei, mas para tirar esse peso de circuncisão, porque Jesus veio para dar vida com abundância, né? E a salvação pela graça. Então, porque o judaísmo queria só impor leis, as leis mosaicas. E Paulo, conhecendo Jesus, entendeu que temos que seguir a Jesus, né? Seguir a Jesus. E não essas leis que ia botar peso nas nossas costas, a gente não ia nem enxergar Jesus, a cruz. Não deixando de seguir a lei, né? Que, como eu já disse, a lei é outrora, né? Mas sabendo que a lei, ela deve ser cumprida, mas a lei não salva, né? Quem salva é Cristo. Então nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Em Atos 15:10, ela diz: agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então nós temos que entender, né? Paulo entendeu, através do Espírito Santo, um evangelho novo, né? As boas novas de salvação. Era uma revelação já dada aos pais, né? De antigamente. Mas não parava só ali, né? Com os judeus, aquela lei judaica. Era também para gentios e para outros, para chegar até a nós, né? Então Paulo diz na lição que Paulo era um pregador misto, né? Um misto evangelista, né? Ele era missionário, ele era teólogo e apologista, né? E a pregação dele era bem definida. Ele não permitia distorção da palavra de Deus, né? E ele não deixava ser levado por doutrinas vãs, por falsas doutrinas, por doutrinas de homens, né? Ele não aceitava peso, né? Como tem a circuncisão, né? Que ele lutou, né? Até o fim. E tudo que era contrário às coisas de Deus, ele lutava contra, né? E tem agora no primeiro ponto dessa lição, ele diz problemas com os judaizantes, né? Não é nem problema com ele, né, em si, né? Nós não temos nada contra eles, né? Mas problemas com as atitudes, né? A maneira, né, que eles impunham, né? E não olhava a cruz de Cristo. Eles queriam implantar uma seita judaica. Eles queriam que o evangelho fosse só para eles. E eles perseguiram Paulo até o fim da vida dele, né? Eles veemente, tentaram de tudo, né, para Paulo desistir. Perseguiram, né, Paulo, né? Como eu disse, do perseguidor ele passou a ser perseguido. E fizeram um estrago na igreja da Galácia. E a resposta de Paulo está em Gálatas 1, 8, 9 e 10. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, será anátema. Assim como já dissemos, e repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que percebestes, seja anátema. E o versículo 10 diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Deus. Então Paulo, ele queria agradar a Deus, né? Queria agradar a Cristo ressurreto. Então, como saber se é heresias, né? Muitos às vezes vão dizer: a minha religião que é boa, né? A minha religião, eu sigo isso, aquilo, a minha religião que é boa. Como saber? Como saber que é heresias? Você vai saber heresias? Faça uma pergunta: é da Bíblia? É bíblico? Jesus faria? Em meus passos, o que faria Jesus?
está pautado na palavra de Deus? Aquele que faz a vontade de Deus, né, agrada a vontade de Deus, ele sempre tem o Espírito Santo que fala através de nós. Ele dá discernimento e sabedoria. Então nada que venha, né, desagradar a Deus vai ser bom para nós. E Jesus comprou a sua igreja por preço de sangue. Então ele é o dono. Mas antes nós vamos falar sobre os símbolos, que aqui o autor ele diz o judaísmo, os símbolos do judaísmo, porque está dizendo que as práticas, né, do judaísmo é o menorá, que é aquele castiçal de 7 braços, a estrela de Davi, liturgia de dança, e como a gente estava falando sobre as heresias, né, como você descobrir, né, se é heresia ou não, a gente prestar atenção nessas coisas, porque muitas religiões têm esses símbolos que, ao invés de eles focar a sua adoração em Jesus Cristo, né, e em Deus, eles focam a adoração, prezam mais esses símbolos, né, judaicos, como eu acabei de dizer, né, que são o menorá, né, tem aquele também kippá, né, aquelas coisas que usam, às vezes eles dão tão ênfase para isso, para esses símbolos, do que para o nome de Jesus, né, para a palavra de Deus, né? Então nós não podemos perder o foco, que é Cristo. Essa lição, o pastor Exaltino Gomes, ele deixou aqui bem assim, o tema dessa lição é Cristo, né? Ele deixou assim bem convicto para a gente que esta lição nós temos que ter o foco em Cristo, né? Tudo que não está pautado na palavra, Cristo, o ressurreto e que foi morto na cruz para nos salvar, então tudo é anátema, como eu acabei de ler, né? Porque o nosso foco é Cristo, porque é o nosso Salvador, é o nosso libertador, é aquele que cura, é aquele que convence, o único que convence o homem do pecado, né? E os judeus, eles só queriam o evangelho para eles e eles não estavam pautados em Jesus Cristo, né? Muitos até hoje esperam o Messias, né? Muçulmanos, outros lá, muitos esperam o Messias, até hoje ainda está esperando, né? E Deus, ele não tem, como diz na lição, Deus, ele não tem 2 povos, ele só tem um povo, que é a sua igreja, que é o seu povo. O povo de Deus é aquele que realmente crê no Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E aquele que não crê no Salvador e Senhor Jesus Cristo, ele está perdido, mesmo que seja judeu. Em Atos 4:11, nós vamos encontrar Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, esse é o motivo, né, da gente ir diretamente, somente para Cristo. Nosso foco é Cristo, né, porque não tem em nenhum outro a salvação, nenhum outro. A cruz é o centro da nossa fé, né? O único que é digno de ter honra e glória é o Cristo crucificado. Em 1 Coríntios 1:18, 1 Coríntios 1:18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha que glória a Deus, né? É o poder de Deus. Essa é uma palavra poderosa.
só por Ele nós temos salvação, né? E para muitos pode ser loucura, nós somos chamados de loucos, mas para nós é o poder de Deus, porque na palavra de Deus ele diz que o poder que opera em nós, que vem dele, é o poder que opera em nós, nós podemos pisar até na cabeça da serpente, né? Nós podemos repreender em nome de Jesus. Então só por ele nós temos a salvação. A salvação veio por Jesus, a salvação é pela graça por meio da fé, que Efésios diz isso aqui, Efésios, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós somos salvos pela graça, não pela lei. Mas não isenta a lei, não isenta a gente ter que cumprir a lei, porque a lei é para ser cumprida. Porque a lei é preciso ser cumprida. Porque como seremos acusados de algum delito, de algum pecado, se nós não tivermos a lei para direcionamento, né? Lembrei até do irmão Nelinho agora. Lembrei do irmão Nelinho que outro dia a gente estava conversando, ele me contou uma metáfora. Então eu lembrei e vou contar aos irmãos. Uma metáfora do espelho, né? A lei é como o espelho. Você, se estiver com o rosto sujo, você vai até o espelho. O espelho vai te mostrar que o seu rosto está sujo. Mas o espelho vai limpar? Quem vai limpar você vai lá com água e sabão, você vai limpar seu rosto. Então a lei é como o espelho. O espelho ele mostra o seu delito, o seu pecado. Mas a água e o sabão é que vai tirar. Então quem vai tirar a sujeira com o arrependimento do pecado, quando você reconhecer e se arrepender dos seus pecados, a graça de Deus, que é abundante, ela é que nos salva. Então ela que vai tirar o nosso pecado, a nossa sujeira, né? Que nós olhamos no espelho, a lei. Então, obrigado, Nelinho. Nelinho é uma benção. Sempre ele está nos ajudando assim com essas metáforas, né? E continuando a lição, ela, no tópico 2, ela vai falar sobre gnosticismo, um movimento religioso esotérico desenvolvido nos primeiros séculos, né? À margem do cristianismo. É uma instituição secreta aonde Simão o Mago, né, frequentava também. Está lá em Atos 8, de 9 a 24, né? Eu nem vou ler, porque senão nós vamos atrasar mais, porque essa lição é complexa e é uma lição grande. Então, Simão, né, o Mago, ele antes de se converter, ele passou por esta seita. Depois ele viu que essas adivinhações dele, né, esses misticismos dele, isso não levava a nada. E ele resolveu se converter e passar lá, né, para o lado de Paulo. E ele depois ficou, né, do lado do cristianismo. E essa era uma seita, né, de gnosticismo, era uma seita que eles negavam a morte de Cristo na cruz. E também tinha os docéticos, que dizia que Jesus, ele não veio em carne. Falava assim, Jesus ele veio aqui na terra como espírito, ninguém viu. Mas eles distorciam a palavra, e que eram heresias. Por isso que Paulo deixou bem claro, o que não for na palavra de Deus é anátema. Então e também esses docéticos, eles exaltavam a si mesmo. Nós temos que ter muito cuidado, porque nós precisamos de adorar Cristo, não adorar o nosso ego, não adorar o pastor, um líder. Eu vou na igreja por causa do pastor. Se o pastor não for, o culto ficou ruim. Então nós não podemos fazer isso.
Nós temos que seguir a Cristo e não ao pastor, a líderes, a A e B. Nós precisamos seguir a Cristo. Então Paulo, ele lutava veemente contra essas heresias, como também nós temos que lutar, porque pode aparecer hereses dentro da nossa igreja, né? Pode aparecer alguns hereses, e se você não tiver pautado na palavra de Deus, você cai. Nós temos que estar bem certo, estudar a palavra. Aproveite essa quarentena para estudar a palavra do Senhor Jesus. Muitas pessoas falam, não tem nada para fazer. Tem, procura que tem. Pega a palavra, vai lê um versículo por dia. Será possível que não dá tempo de ler um versículo por dia? Um capítulo por dia? Será uma bênção, será muito bom para você alimentar sua alma, para você edificar sua alma. Como o nosso corpo físico precisa do alimento, o nosso corpo espiritual também precisa de um alimento, que é a palavra de Deus, que é a oração. Nós temos que exercitar a nossa fé através da palavra e através da oração. Então, Paulo, ele batia sempre contra essas heresias, porque, sabe por quê? Ele tinha certeza do Cristo crucificado e do Cristo ressurreto. Vamos aproveitar e cantar um hino. Aquele ressurreto dentre os mortos, ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus, né? Então, Jesus é o Cristo ressurreto. Eu lembrei desse louvor porque toda língua se dobrará, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E Ele nunca nos decepciona e nunca vai deixar a gente na mão. E o terceiro tópico, ele diz, a grande intervenção de Deus na história. Isso também é uma coisa importante. Gálatas 4 diz, né? Gálatas 4:4 diz: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele que é o Espírito Santo, pois que vos concede o Espírito, o que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, né, nós temos aqui a intervenção de Deus na história. Ele mandando o seu filho para morrer na cruz. E, em consequência, o Espírito Santo, que ele prometeu de estar conosco até a consumação do século, né? E ainda dentro desse tópico, tem no tempo dele, que ele deu o seu filho para salvar a humanidade. Essa foi a grande intervenção, né, de Deus na história, que ele deu o seu filho para nos salvar. E como diz Paulo, né, em Jesus, Deus fez a sua mais espetacular intervenção da história da humanidade. Por isso que Cristo é tudo em todos. O que adianta você ter tudo sem Cristo? Você não tem nada. Sem nada com Cristo, você tem tudo. Então, precisamos refletir nesta manhã e saber que a nossa confiança está em Cristo Jesus. Tendo Cristo,
Ele vai te dar tudo. Se você tiver Cristo na sua vida, Ele vai te dar tudo. Porque Jesus, né, é o nosso tudo. Ele é o nosso alfa e ômega. E Paulo ainda disse, para Paulo, o antídoto para as heresias era Jesus Cristo. Porque Jesus é a verdade, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é o único que liberta, né, do pecado, é o único que nos tira das garras do inimigo e que nos dá sabedoria e discernimento para a gente não cair nas heresias do homem. Jesus é o nosso guia, é aquele alicerçado na palavra não cai. Pode vir heresias, né, pode vir palavras contrárias, se você tiver alicerçado você não cai. Então nós devemos, né, agradar a Jesus Cristo, sabe por quê? Porque Ele é o dono da igreja, porque Ele pagou um preço alto de sangue. Não é pastor, não é líderes, ninguém, não é ministério de louvor, não é o membro dedicado que é dono da igreja. O dono da igreja é Jesus Cristo, porque Ele pagou um preço alto. E nós precisamos de pregar mais esse evangelho, apregoar mais esse evangelho, ensinar mais sobre Jesus. Jesus está um pouco assim, desbotado em algumas igrejas e algumas vidas, igrejas somos nós, né? Jesus às vezes está um pouco assim, de lado. Às vezes muitos falam pouco de Jesus, até mesmo no culto. Às vezes fala mais do adorador do que do adorado. Tem cânticos, os cânticos têm que ter glorificação a Cristo. Nas pregações tem que ter Jesus Cristo, anunciar é Jesus Cristo. O Cristo tem que ser o centro. Cristo tem que ser o centro nas igrejas, nos cultos, né? Então agora, para concluir, conclusão, pensar e agir. Nós vamos ler o antídoto às heresias. É uma cristologia forte. Se a pessoa e a obra de Jesus são bem enfatizadas, a igreja está vacinada. Se perder Jesus de vista, a igreja corre risco. E tem 3 observações a isso. A primeira, sempre recuperar o valor que é Cristo. Que é aquele hino, né? Sim na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio. É o hino do cantor cristão. Devíamos cantar mais e mais. Sempre o nosso foco tem que estar em Jesus, na cruz de Cristo. Algum problema você tiver, deposita nos pés de Cristo. Porque Ele veio, morreu na cruz para nos salvar, nos redimir do nosso pecado, nos dar vida com abundância. Continuando, as 3 observações, estamos na primeira ainda, fixar em nossas igrejas a cruz de Cristo. O segundo, a igreja é um evento cristológico. O seu carro-chefe não é o louvor, nem a pregação, nem não é o louvor, não é o pregador, nem a crisiologia. O seu carro-chefe é Cristo, a razão da igreja. Então, nada além do Novo Testamento. Cristo é o clímax da revelação. Ele é a chave para entender tudo as Escrituras. Sem Ele não há salvação e não há entendimento. Né? Nós temos o Velho Testamento e o Novo, né? O Velho Testamento
nos ajudou muito em suas profecias, e até foram cumpridas já muitas profecias no Novo Testamento, até hoje na nossa era. Nos ajudou a entender muito o Novo Testamento. Mas só que a pregação do Evangelho, as boas novas, o plano de salvação foi colocado em prática no Novo Testamento. O véu se rasgou, tivemos acesso direto ao Pai. Olha que benção. Então, nos fortalecer a cada dia, né? Nesta palavra, colocar o nosso foco em Cristo Jesus, não ficarmos muito com foco no problema, porque senão, se a gente focar muito no problema, a gente esquece do foco de Deus, porque Ele é maior que o nosso problema. Qual o tamanho do seu problema? É maior que Cristo? É maior que o nosso Salvador? Aquele que veio para nos dar vida com abundância? Então, que possamos nesta manhã, né, com esta lição, que é o ponto central, não sair o foco de Cristo. Nunca você dá lugar a heresias, a palavras vãs. Tudo que não for da Bíblia são heresias. Então, esta é a palavra-chave da nossa lição nesta manhã. E se eu não falei tudo, que o Espírito Santo possa, né, estar falando e preenchendo cada coração nesta manhã. Eu desejo a todos, né, tarde abençoada, que Deus possa estar abençoando a todos vocês. Eu não pude ver aqui todos. Falei bom dia a alguns, né? Agora eu estou vendo aqui a Aninha, automaticamente Cosme deve estar junto, Elza, né? E Mairi, Liliana, né? Liliana também deve estar também aí, né? Junto. Marcelo está com certeza, Rosilene e Emily, Ludmila deve estar também. Rosiane e Virgínia, com certeza. Albertino, né? Adão, deve estar. Então, muito bom estarmos juntos nesta manhã, poder falar um pouquinho da palavra do Senhor nosso Deus, essa palavra que nutre o nosso espírito, né? Edifica a nossa alma, aumenta a nossa fé, nos dá força para prosseguir o dia mal, para prosseguir as lutas da vida diária, né? Então, que possamos nesta manhã, né, estar... Luciane também, acabei de ver Luciane aqui agora, tem uma outra moça aí também que eu não vi o nome de uma... esqueci o nome dela, queria falar... Eu queria ver o nome dela, mas eu não consegui ver. Mas todos que eu não falei o nome, que muito obrigado por estar conosco. Esteja assim, seja abençoado, tá? Por Deus nessa tarde. Um grande abraço, beijo, saudade de todos. Até mais. Até mais tarde, hein? Pastor mandou um abraço. Pastor mandou um abraço a todos, tá com saudade. Culto às 20 horas, tá? Nosso pastor vai estar fazendo a mensagem. Vai ser um culto muito abençoado, hein? Estaremos lá junto, tá? Beijo. Deus abençoe a todos, tá?